Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta quarta-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Hoje temos assuntos quentíssimos aqui, entrevistas importantes, os convidados, por enquanto, deputado Evair de Mello, também deputado Ricardo Salles, já vai chegar aqui, e o humorista Paulo Souza, bem conhecido nas redes sociais, que vai comentar também sobre o caso Léo Lins, além de outros convidados, e é claro, Frederico Junkert aqui comentando com a gente na bancada. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os espectadores aí do Entre Linhas. Sempre um prazer estar aqui. Ótimo. Bom, o assunto destaque hoje no programa, né? Apesar de que é difícil até escolher o destaque, porque tem muita coisa acontecendo, a gente tem que lembrar que está na pauta do STF Marco Civil da Internet, a gente sabe a gravidade disso, a censura deve aumentar, a gente sabe que dificilmente o STF não vai querer decidir, né, usar a chavinha ali final, a palavra final, a canetada final sobre esse assunto, isso é importantíssimo, mas ainda também, né, nesse guarda-chuva em que se coloca o STF, o judiciário, como eles mesmos dizem que são os editores da sociedade, são literalmente os editores, né, algo curioso, tragicômico que aconteceu. Até em uma dessas sessões a gente vê uma edição na fala do PGR, né, do Procurador-Geral da República. A gente comentou aqui em tempo real, né, assim que a gente soube do que ele chegou a falar durante a sessão ali, né, nem vou repetir aqui, mas um termo meio chulo. E depois, na versão final, o que aconteceu? Alexandre de Moraes determinou que era só colocar um som para substituir e tudo mais. Isso é simbólico, né, Frederico, do que acontece de fato. A gente sabe que existe muita edição, eles fazem questão de editar aquilo que é entregue à sociedade. Pois é, Mari. Como você bem disse, é simbólico da forma como o Supremo Tribunal Federal vem atuando nesses processos todos. O que espanta é a forma mesma como o ministro Alexandre de Moraes estava se comportando nessas audiências. Não foi só nesse episódio da questão, né, em que ele editou agora essa fala do Gonê, para não ficar escancarada ali, que o Gonê, na sequência, foi justamente depois daquele episódio que o Alexandre de Moraes falou com o Aldo Rebelo, dizendo que ele, né, teria que manter ali a compostura, senão ele seria preso por desacato, e que ele estaria tentando interpretar os fatos e não caberia a ele interpretar esses fatos. E tão logo ele fez essa reprimenda ao ex-ministro Aldo Rebelo, na sequência disso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, também fez uma pergunta em que questionou o então ministro Aldo Rebelo a respeito da reunião que ocorreu, que teria sido discutida ali a suposta tentativa de golpe de Estado pelo Bolsonaro e pelos comandantes das Forças Armadas. E ele perguntou para o Aldo Rebelo se a Marinha, por si só, sozinha, isolada, conseguiria implementar um golpe de Estado no Brasil. E aí, tão logo o Aldo Rebelo começou a responder, o Demóstenes Torres, para quem não se lembra, foi um senador muito atuante no Brasil, depois acabou sendo cassado, envolvido no escândalo de corrupção. Ele é advogado de um dos réus no processo, e aí ele acaba questionando ali essa pergunta feita pelo Paulo Gonê, porque se o Aldo Rebelo não podia responder uma pergunta em que ele estaria interpretando os fatos, também não caberia ao Paulo Gonê formular uma pergunta interpretativa no que ele fala ali, que ele fez uma besteira, né? E você vê que, de fato, nada mais é a lógica hoje do Supremo, como a gente lembrar aqui daquela célebre frase de Dias Toffoli em 2020, o Supremo é o editor da sociedade, é o editor do povo brasileiro, é o editor de um país inteiro. Essas foram as palavras do ministro Dias Toffoli, que, não nos esqueçamos, foi o ministro que instaurou o famigerado inquérito das fake news lá no dia 14 de março de 2019. E eu gosto sempre de repetir essa data aqui, Mari, porque ela tem que entrar para a história como uma data da vergonha. E no dia em que a ordem constitucional de 1988 deixou de valer. Como a gente, inclusive, falou aqui ontem do artigo do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em que ele, que foi professor do ministro Alexandre de Moraes na Universidade de São Paulo, na cadeira de Direito Constitucional, ele escreveu um artigo na semana passada em que ele deixou bem claro, falou: um Supremo Tribunal Federal que não respeita a Constituição, você já não pode falar que está na vigência de um regime democrático. Se um tribunal constitucional se converte num tribunal de exceção,
Se a Constituição, no seu artigo 5º e no seu artigo 220, diz que é proibida a censura, e esse tribunal passa a censurar brasileiros, então já não podemos mais falar, infelizmente, que estamos sob a égide do Estado Democrático de Direito. Então, essa conduta do ministro Alexandre de Moraes escancara ainda mais que o método, os métodos, né, que ele vem utilizando para perseguir e calar brasileiros. E essa edição, né, em vez de trazer justamente ali a falta de transparência nas atividades do tribunal, e isso escancara ainda mais quando você vê esse vídeo ali com essa edição proposital para, né, tentar, de alguma maneira, salvar a imagem do Paulo Gonet, que também recentemente tem sido muito chamuscada. E Paulo Gonet, até diga-se de passagem, era muito respeitado até pouco tempo atrás como também um grande pensador do direito constitucional, uma série de livros respeitados no meio jurídico, mas que também, como a célebre frase do meu ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, esqueçam o que eu escrevi, pois a gente sabe que hoje na condução da Procuradoria-Geral da República, o que ele tem feito, a forma como ele tem atuado, também revela ali uma falta de imparcialidade, de independência funcional que cabe aos membros do Ministério Público, né, exercer a sua atividade com independência, e ele submetido ao ministro Alexandre de Moraes. E até foi engraçado que quando o ministro Alexandre de Moraes faz ali uma reprimenda ao Aldo Rebelo, automaticamente ele reage. Para quem teve a oportunidade de assistir o vídeo, ele automaticamente assim, concordando com o ministro Alexandre de Moraes, como parecia assim, o cãozinho de guarda abanando o rabinho para o seu dono, assim, sabe? Uma coisa deplorável, ainda mais na figura de quem é o chefe do Ministério Público Federal, essa atitude assim, de condescendência com os atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, que se a gente fosse dar mais um desses exemplos, quando o ministro Alexandre de Moraes estava conduzindo a audiência com Mauro Cid na elaboração ali, na formatação da colaboração premiada de Mauro Cid, ele também caberia ao chefe do Ministério Público conduzir a oitiva do Mauro Cid e, né, extrair lá as informações que eles achavam necessárias do Mauro Cid, e de novo ele deixou com que o Alexandre de Moraes conduzisse toda a audiência e não questionou, inclusive quando estava sendo violado naquele momento a lei da colaboração premiada, que deixa muito claro que a participação do juiz nessas audiências é meramente acessória. Cabe a condução da oitiva do colaborador pelo Procurador-Geral da República, e ele, mais uma vez, se vê se submetendo às vontades aí, tanto do Alexandre de Moraes quanto dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, até porque a gente sabe muito bem que ele foi sócio do ministro Gilmar Mendes. Eles têm um livro de direito constitucional, um curso de direito constitucional que escreveram em coautoria, os dois são coautores do livro, e ele também chegou muito nessa posição aí de chefe do Ministério Público Federal, com o apoio do Gilmar Mendes, já que eles têm essa ligação antiga aí e conhecida de todos. Ótimo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Agora a gente vai receber o deputado Evair de Mello aqui no programa Entre Linhas. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Gostaria de falar com o senhor, né, sobre o seu pedido, inclusive, para que Eduardo Bolsonaro possa trabalhar, né, atuar como deputado lá do exterior, né, já que ele se colocou nessa posição até para se proteger, de certa forma, de uma perseguição política, judicial e etc. E esse seu pedido, ele se ampara, inclusive, no regimento interno, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente, por favor. Boa tarde novamente. Boa tarde, peço desculpa aí porque eu estou em movimento, estou na estrada, aqui no extremo norte do estado do Espírito Santo, bem divisa na verdade, divisa com Minas Gerais e Bahia, na tríplice fronteira nossa aqui. Essa operação que eu estou propondo e solicitando ao presidente da casa, nosso Hugo Mota, na verdade ela é uma inovação que perfeitamente possível, tendo em vista que não há previsão regimental para esses casos. E por que não há previsão regimental determinante para esses casos? Porque essa opção dessa votação nossa remota veio a partir da pandemia e, na verdade, nós estamos atualizando o nosso regimento interno para com as necessidades do nosso dia a dia. Porém, hoje, por ato da mesa, você pode permitir com que o deputado vote do seu estado, o deputado que esteja em viagem por outros estados possam participar do processo de votação, e em muitas ocasiões, aconteceu comigo e com os parlamentares, mesmo estando no exterior, nós podemos perfeitamente participar do processo, participando das comissões, de plenário,
com manifestações de forma a não contaminar o painel com a minha ausência ou com a ausência de parlamentares. Portanto, não há nenhum jabuti nessa interpretação pedindo ao presidente da mesa para que, nesse caso específico, dado essas condições, é preciso ter esse reconhecimento dessa prerrogativa ao Eduardo para, inclusive, ele, no exercício do mandato, possa, inclusive, se manifestar diante até de algumas acusações, porque, de forma covarde e sorrateira, o PT, pelo seu líder, Lindenberg Faria, está usando, por estar no mandato, né, todas as prerrogativas do mandato para poder fazer acusações do Eduardo, para poder fazer, assim, na verdade, uma difamação do trabalho que o Eduardo está fazendo e até liderar politicamente uma perseguição ao Eduardo. Eu preciso dar ao Eduardo condições plenas de defesa de manifestações e exercício do mandato. Então, essa decisão, ela perfeitamente, ela não agride o regimento, ela compete à mesa, e eu espero que o presidente possa ter essa sensibilidade e permite com que o Eduardo exerça o seu mandato remotamente, sem nenhum compromisso, tendo em vista que tecnologicamente já é possível, e isso já acontece hoje. Muitos parlamentares votam do seu estado, votam do gabinete, votam de outro país, missões internacionais. Então, agora é só questão do ato da mesa, cujo o presidente tem essa prerrogativa. Deputado, nós tivemos também essa semana, né, essa situação envolvendo a deputada Carla Zambelli, que também hoje se encontra no exílio fora do território brasileiro. E como é que o senhor vê aí que dois dos deputados mais votados do Brasil, no caso da deputada Zambelli, a deputada federal mais votada do país, com 1 milhão de votos na última eleição em 2022, estejam fora do território nacional e com as suas garantias constitucionais, as suas imunidades ameaçadas? Como é que o senhor enxerga essa situação na condição de deputado federal? Olha, eu lamento muito, na verdade, o nosso Supremo e a nossa Procuradoria, até a mesma AGU, estarem tratando o legislativo dessa forma. Estão fazendo um mal que pode ser irreversível de consequências, não só morais, éticas, como também políticas. O Supremo já ultrapassou o seu limite há muito tempo, já passou da razoabilidade há muito tempo, e essa prisão preventiva da Carla Zambelli, ela não se sustenta em função, naturalmente, das condições que ela consegue oferecer, de resposta, de pronto. Então, essa ameaça, esse assédio, essa ameaça, essa coação que o STF faz e que o Supremo faz, junto com a Procuradoria, com a AGU, isso é uma covardia, um desrespeito, inclusive, com milhares, todos os deputados têm o mesmo valor em Brasília, mas, na verdade, eles têm a responsabilidade nos seus estados, têm a responsabilidade nos seus estados, de cumprir um mandato representando esses seus eleitores. Portanto, é lamentável. E tenho certeza que nós, na Câmara, vamos usar todas as nossas prerrogativas para dar condições a esses parlamentares de atuarem na defesa, na proteção do seu mandato, exercendo o mandato. Se necessário for remoto, não há nenhum impedimento técnico para isso. Até porque não há a razoabilidade nessa prisão preventiva da Carla Zambelli. Isso, na verdade, é o avesso do avesso do avesso, é rasgar completamente a interpretação e essa ferramenta, do ato que é a prisão preventiva, até porque ela não tem ameaça, o processo já está tramitando muito bem, então assim, não justifica a prisão preventiva, até porque ela é unilateral, é um absurdo isso acontecer, e nós vamos usar as nossas prerrogativas para poder fazer toda a defesa possível. Deputado Ivair, o deputado federal Lindenberg Farias, ele solicitou que Jair Bolsonaro utilize tornozeleira eletrônica. Ele utilizou, inclusive, o caso da Carla Zambelli como a justificativa, além de outras histórias aí. Enfim, ele orienta que isso seria o mais prudente nesse momento. Como que o senhor recebe essa informação também? É mais um episódio de perseguição política, especialmente em relação à direita, tentando tirar alguns nomes do jogo aí, pensando nas eleições do ano que vem? O primeiro, um parlamentar, para ter esse tipo de atitude, ele tem que ter ficha limpa, histórico limpo e gozar, na verdade, de um pleno saber jurídico, de conhecimento e até ter, vamos dizer assim, expressão, desculpa, o Lindenberg na prerrogativa do mandato, ter moral para isso. Quem é o Lindenberg na fila do pão para poder ele assumir para sua responsabilidade? Ele está sendo manipulado, ele é um boneco de boa vontade porque precisa dessa manifestação e, é claro, esse texto, essas cartas e documentos não foram redigidos no gabinete do deputado Lindenberg, possivelmente não, já recebeu isso pronto e está sendo orientado a fazer isso. Na verdade, estão usando o Lindenberg para construir um ambiente para intensificar ainda mais a perseguição
em cima de Jair Bolsonaro. Ou seja, o PT não goza de nenhum tipo de prestígio moral, de credibilidade para esse tipo de coisa que ele está fazendo. Porém, todo mundo sabe que ele está sendo um boneco, né, um boneco manipulado por outras forças, por outros poderes, para poder cumprir esse papel. E ele também quer, na verdade, esticar a corda, porque ele sabe que gente, Jair Bolsonaro, com certeza, é o homem mais investigado da história. Nem Al Capone, nem os maiores criminosos da história, né, sofreram a perseguição. Talvez só os dois Messias, né, que foram tão perseguidos, mas Bolsonaro é o homem mais investigado. Não encontraram, né, a digital dele em nada. Estão tentando construir narrativas, fazer a interpretação da Constituição, dos nossos códigos de julgamento, né, essas oitivas que o STF está fazendo. Isso é um negócio ridículo, vergonhoso, rasgando o regimento, rasgando a Constituição, né, é um negócio absurdo. Então, é claro, o Lindbergh está sendo um boneco manipulado para intensificar a perseguição de Jair Bolsonaro. Não podemos aceitar isso nunca. Saiu na semana passada, no final de semana passada, a notícia de que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, teria apresentado um texto alternativo para o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, e para o líder da oposição, o deputado Zucco, que debateriam com o presidente Bolsonaro a eventual apresentação de um texto alternativo para que o PL da anistia seja pautado, né, e votado aí o requerimento de urgência. O senhor tem alguma novidade a respeito do PL da anistia? Não, eu na verdade ouvi pelos corredores que teve algo nessa direção. Porém, para nós na reunião da oposição, nenhum texto foi apresentado, não foi feito, não foi afirmativo, como você está me falando aí, que o deputado Zucco e o deputado Sóstenes teriam recebido. Portanto, tudo que nós ouvimos isso foi no campo da especulação de uma hipótese que poderia acontecer. Honestamente, até na última quinta-feira que nós estávamos em Brasília e até hoje na reunião virtual e nos nossos grupos de oposição, nenhuma manifestação nessa direção, e nós continuamos irredutíveis nas negociações, porque nós queremos sim a anistia ampla e restrita e mais rápido possível para restabelecer a nossa normalidade. Ótimo. Deputado, um assunto importantíssimo hoje também é STF analisando o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A gente sabe que, na verdade, isso seria atribuição, né, do próprio Congresso decidir, analisar essa questão de regulação ou não das redes sociais, né, no caso, censura das redes sociais. Mas a gente sabe que há muito tempo o Judiciário tem tentado atuar naquilo que compete ao Legislativo. Como o senhor vê isso e quão importante é estar atento ao que está acontecendo hoje, como as coisas ainda podem piorar em relação à censura? Olha, um país onde os juízes do STF já viraram influenciadores digitais há muito tempo. Os juízes estão falando fora do processo. Estão falando antes do processo. A decisão de hoje, eu vou dizer assim, que é pasta fora do tubo. Ninguém tem nenhuma dúvida da decisão que eles já decidiram antecipadamente, inclusive com opiniões, palavras e gestos que eles fizeram com antecedência. É lamentável, porque o STF está, de certa forma, também servindo a interesses, e interesses ocultos, né? Na verdade, nós não sabemos efetivamente o que está por trás dessa intenção maléfica do STF e dessas atitudes completamente ilegais. A impressão que nós temos é que efetivamente existem outros interesses, existem pessoas e estruturas e estados e poderes que estão agindo sobre o STF para que tomem essas atitudes. É lamentável, e o Brasil tem que ter esse despertar, porque isso é algo sério, isso é algo danoso, né? Não condiz com a nossa história da democracia, não dá o direito à liberdade, né? O próprio Papa agora, o Papa Leão, disse hoje que não há democracia, não há nenhuma chance de paz e democracia, e até de salvação, sem o pleno direito da liberdade, onde cada um possa fazer as suas manifestações. E ele disse que não há liberdade hoje, no mundo atual, sem as redes sociais. Portanto, além de cometerem crimes o STF, né, eu sou católico, né, possivelmente com a orientação do Papa também, eles estão aí, na verdade, cometendo até um pecado, alguma heresia. Porque o Papa disse muito claro, não há liberdade sem rede social, porque rede social é fruto, inclusive, da aplicação da tecnologia. Quem construiu a rede social é quem frequentou os bancos escolares, a universidade, o ensino médio, enfim, é quem estudou.
rede social é educação aplicada. Quem defende educação e conhecimento, naturalmente, tem que respeitar e compreender que esse conhecimento aplicado vai trazer inovações e mudanças no nosso dia a dia, entre elas a rede social. Deputado, tivemos aí uma entrevista do presidente Lula se referindo ao deputado federal Eduardo Bolsonaro como terrorista pela articulação que ele vem fazendo para que sejam eventualmente aplicadas aí sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e os demais agentes de Estado envolvidos nessas violações aí aos direitos fundamentais dos brasileiros, dentre eles o direito à liberdade de expressão. Como é que o senhor enxerga essa declaração do presidente Lula, que inclusive também falou em discurso no domingo passado no Congresso Nacional do PSB, de que a direita teria o objetivo aí de eleger muitos senadores e conquistar a maioria no Senado para avacalhar o Supremo Tribunal Federal? O Lula é um idiota por completo e hoje ele é um bobo da corte. O que o Lula fala já não tem impacto em mais nada, porque o histórico da vida dele é o histórico da mentira, das ilações, e não goza de nenhuma credibilidade. Apesar da pouca idade, mas se compararmos a história de vida do Eduardo Bolsonaro com a história do Lula, o Lula deveria, desculpa a expressão popular, lavar a boca para falar do Eduardo. Quem tem um histórico de crime, quem tem um histórico de enfrentamento da Constituição, do sistema democrático, quem já afetou com narcotraficantes, quem se reúne com a Hamas, Rebolás e as Farc é o Lula. Portanto, assim, esse cidadão Lula, para mim, já perdeu a legitimidade de presidência da República, porque ele foi levado ao poder. O Lula não venceu a eleição, o Lula não ganhou a eleição, ele foi levado, o sistema fez o Lula retornar à presidência. Mas no seu histórico de vida, o Lula não tem nenhuma credibilidade moral para falar de qualquer cidadão. Ainda mais do Eduardo Bolsonaro, que tem um histórico de boa formação. Ele é um agente da Polícia Federal concursado, disputou um concurso, um dos concursos mais disputados do Brasil, que tem conhecimento de causa, tem feito um trabalho importante, inclusive de enfrentamento, exercendo, né, a plenitude do seu mandato. Então, assim, é lamentar que o presidente da República também é massa de manobra. Né? Na verdade, ele perdeu o empoderamento da economia, ele não consegue sair dos escândalos quando estão envolvidos, por exemplo, o roubo do INSS, ele está cobertando aí a roubalheira que teve, a quebradeira que teve no nosso correio e tenta dar uma de moralista. Volto à pergunta, nesse item de moral, o Lula é ninguém na fila do pão. Ótimo. Nós agradecemos demais sua participação aqui, deputado. Te esperamos mais vezes aqui no programa Entre Linhas. Tá, eu agradeço a oportunidade, peço desculpa aqui por estar em trânsito, mas espero poder contribuir com essa reflexão desse Brasil, que com esse apagão, mas a oposição tem lucidez, tem atitude, e nós não vamos ceder nenhum passo na direção de restabelecer a plena liberdade e o equilíbrio entre os poderes, mesmo que precisamos de agir. O Brasil do futuro vai reconhecer o esforço que essa oposição está fazendo para preservar a liberdade, preservar o direito político e permitir que a nossa democracia consolidada permite a participação de todos. Ótimo, muito obrigada por mesmo aí em trânsito nos atender, também responder as nossas perguntas. A gente te espera com certeza mais vezes aqui. Bom, voltando a falar sobre a questão, né, do julgamento do STF em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que esse artigo protege? Ele protege as próprias redes sociais, as plataformas, né? Para que elas não sejam responsabilizadas por aquilo que as pessoas postam, o que faz total sentido, né? Senão, o que vai acontecer? Se a gente responsabiliza as plataformas digitais, elas começam a fazer censura prévia, que é algo que, de certa forma, a gente já vê um pouco acontecer durante o período eleitoral. As plataformas acabam restringindo o alcance de publicações políticas e etc. para evitar problema, né? Porque isso pode, de fato, gerar processos, enfim. Mas a gente ainda vê um pouco de liberdade nesse sentido. Se o STF decidir por alterar esse artigo 19, a gente sabe que aí sim, censura prévia será algo ainda mais imediato, né? Será algo mais que vai acontecer com mais facilidade, digamos assim. E aí o que alguns defendem, aqueles que defendem que o judiciário atue nessa questão, dizem que, já que o Congresso não quer pautar a regulação das redes, que é o termo que eles utilizam, então o STF tem que decidir sobre isso. Mas aí que está, deveria ser do Congresso essa decisão de qualquer forma, inclusive de pautar ou não esse assunto, né, Fred? Perfeito, Mari. Eu acho que você traz um argumento importante, que é um argumento falacioso apresentado como justificativa pelo Supremo Tribunal Federal para rever aí o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eles dizem que o Congresso Nacional decidiu por não
estabelecer um modelo regulatório das redes sociais no Brasil. Isso é falso. Existe um modelo vigente no país, que é o modelo do Marco Civil da Internet. Uma lei que foi muito discutida no Brasil nos anos de 2013 e 2014 e que se transformou em lei em 2014, que busca justamente garantir a liberdade de expressão dos cidadãos brasileiros. E como é que faz isso? Qual que é o regime jurídico do artigo 19 do Marco Civil da Internet? É justamente esse que a Mari comentou aqui hoje. As redes sociais não são responsabilizadas por conteúdos gerados por terceiros, salvo em duas hipóteses. Se, movida uma ação judicial e uma ordem judicial determinar a remoção de um conteúdo específico, se a partir daquele momento em que essa empresa de rede social é notificada, ela deixar de remover esse conteúdo, aí sim ela se torna responsável pelo conteúdo mantido no ar, contrariamente a uma ordem judicial emitida. E a segunda hipótese, quando se trata, por exemplo, de um ato envolvendo nudez, pornografia, a própria pessoa atingida por aquela publicação pode notificar diretamente a rede social e, a partir daquele momento, a rede social tem a obrigação de remover imediatamente aquela publicação do ar e, se ela não o fizer, ela também se torna responsável. E o que quer fazer o Supremo Tribunal Federal a partir de 3 votos que já tivemos nesse julgamento, que será retomado hoje, que o ministro André Mendonça havia pedido vista, e então ele vai devolver hoje os autos para que eles retomem o julgamento dessa questão. Eles querem implementar um modelo muito parecido que foi o modelo implantado na Alemanha em 2017 pela lei NetzDG. Basicamente, só para vocês entenderem qual que é esse modelo, o modelo que se chama em direito de Notice and Takedown, que é assim, notificação e remoção do conteúdo imediato, que o que ocorre no modelo alemão. Você teve essa aprovação dessa lei lá em 2017, em que ela prevê, faz remissão a 22 dispositivos do Código Penal alemão, que trazem uma série de conceitos jurídicos indeterminados, como, por exemplo, discursos inconstitucionais. O que é um discurso inconstitucional? Difícil de conceituar, né? Ou discurso de ódio. O que é um discurso de ódio? Dentro de uma série de outras categorias de discurso, em que, a partir do momento em que alguém manifeste uma contrariedade ao conteúdo publicado, basta uma mera notificação da rede social e ela tem até 24 horas para tirar aquela publicação do ar, se aquela publicação se enquadrar num desses 22 dispositivos lá do Código Penal alemão. E aí, o que ocorre? Se o governo alemão chegar à conclusão de que o tratamento dado pelas empresas de rede social na questão da remoção desses conteúdos que seriam manifestamente ilegais, e aí a gente entra nesse conceito, né? Mas o que é manifestamente ilegal? E aí, se ele não tirar essas publicações do ar a contento, essas empresas na Alemanha podem ser multadas em até 50 milhões de euros. Para vocês terem noção, as empresas de rede social, elas são obrigadas a publicar um relatório semestral na Alemanha da quantidade de pedidos que elas receberam de remoção de conteúdo e qual o tratamento que elas conferiram a esses pedidos. Para dar um exemplo, em 2018, entre julho e dezembro de 2018, somente o YouTube na Alemanha recebeu 250 mil pedidos de remoção de conteúdo, dos quais 54 mil foram atendidos. Imagina, 54 mil publicações foram removidas porque houve denúncias ali de que elas conteriam, né, esse conteúdo manifestamente ilegal. Então veja o risco que a gente corre, porque é exatamente esse modelo alemão que o Supremo Tribunal Federal quer implantar no Brasil por meio de uma ordem judicial, de uma decisão judicial e, obviamente, usurpando a função legislativa do Congresso Nacional, que é de estabelecer e regulamentar essas questões por meio das leis aprovadas no Parlamento. A gente sabe que essa é uma função dos deputados federais e dos senadores e não de ministros de um tribunal, tal qual os ministros do Supremo Tribunal Federal querem fazer. Então, justamente o risco que a gente corre hoje com esse modelo é de que seja instaurado, de fato, o regime de censura no Brasil. E esse precedente alemão deixa muito claro com esse número que eu apresentei. Imaginem, só o YouTube recebeu 250 mil pedidos de remoção de conteúdo no segundo semestre de 2018 e dos quais 54 mil pedidos foram acolhidos e essas publicações foram removidas.
e com base nesses conceitos altamente indeterminados, de a pessoa praticou discurso de ódio. No caso do Supremo Tribunal Federal, segundo os 3 votos que nós já tivemos ali proclamados pelos ministros, eles se apegam, por exemplo, discurso golpista. A gente sabe muito bem como o Supremo Tribunal Federal tem atuado nesses processos envolvendo o suposto golpe de Estado em 8 de janeiro, ou discursos de ódio, discursos inconstitucionais. Então, você vê que são conceitos muito abertos e que cabe qualquer coisa ali. E aí a gente vai ficar à mercê das redes sociais. O próprio presidente do Google no Brasil, o Fábio Coelho, chegou a declarar o seguinte, falou, olha, o que o Supremo Tribunal Federal quer fazer com essa decisão, ele quer terceirizar a censura para as empresas de rede social. Ele quer que as empresas de rede social passem a censurar os brasileiros, segundo essas categorias amplas, abertas, com conceitos jurídicos indeterminados, e que o risco dessas empresas, ele inclusive alertando para isso, de que uma vez que elas não removam esses conteúdos, elas podem ser multadas em valores astronômicos, e o indicativo de que podem chegar nessas cifras próximas dessa multa estabelecida na Alemanha lá de 50 mil euros, e pasmem, também, e eventualmente, inclusive, seja bloqueada a rede social, tal qual fez o ministro Alexandre de Moraes com o X no ano passado, em que a gente sabe nós ficamos aqui no Brasil com mais de um mês sem poder os brasileiros acessarem o X. Então, a medida mais grave que pode ser aplicada no caso, contra as redes sociais, seria até o caso de bloqueio e de impedir que os brasileiros possam acessar as redes sociais se eles entenderem que, segundo todas essas categorias discursivas que passam a se tornar proibidas no Brasil, que as redes sociais não estejam censurando os brasileiros segundo essas categorias que os ministros ali estão estabelecendo nesse julgado. Então, é um precedente extremamente perigoso. Esse julgamento, ele de fato, ele é uma pá de cal na liberdade de expressão no Brasil, pois ele quer que as redes sociais passem a censurar os brasileiros sob pena de sofrer pesadas multas, inclusive com o próprio fechamento da atividade dessas empresas no Brasil. Então, numa semana em que a gente tem uma declaração do presidente Lula de que ele quer que um representante do governo chinês venha aqui para ajudar na questão da regulamentação segundo os parâmetros estabelecidos na China, que a gente sabe que os cidadãos chineses não têm absolutamente nenhuma liberdade de expressão. Inclusive, eles são conhecidos da China como eles têm lá a grande muralha discursiva, que basicamente todos os aplicativos que nós conhecemos de redes sociais no mundo ocidental, como Facebook, YouTube, o X, são proibidos na China. Eles têm aplicativos chineses e que contêm ali uma série de limitações. Por exemplo, se você for falar no Massacre da Paz Celestial, um episódio famoso no final da década de 80 em que chineses foram perseguidos ali enquanto estavam protestando na Praça da Paz Celestial lá em Pequim. Você não consegue publicar nada a respeito disso. Se você for falar em democracia, a palavra democracia não pode ser usada. Você não consegue nem digitar a palavra democracia nas redes sociais chinesas. Até já citei esse exemplo aqui no programa. Muita gente quer tirar sarro do Xi Jinping, o ditador chinês, e o compara ao ursinho Puff. Você não pode fazer qualquer menção ao ursinho nas redes sociais. Esses são só alguns exemplos assim, bem rudimentares, porque, de fato, a gente sabe que, fora a questão de as pessoas não poderem nem se utilizar dessas palavras, se elas, de qualquer maneira, criticarem o governo, elas vão ser presas, perseguidas, tal qual, infelizmente, já vem ocorrendo no Brasil, mas eles querem... A gente sabe que hoje o Supremo Tribunal Federal tem perseguido pessoas por suas opiniões e palavras, e a Constituição é muito clara que a Constituição nega a censura no país. Mas eles querem instaurar agora, com essa decisão judicial, um regime de censura estabelecido juridicamente e judicialmente, como já fizeram no caso lá do próprio crime de transfobia, que não existe esse crime no país, e eles aplicaram uma analogia com o crime de racismo para criar esse novo tipo penal no Brasil, e agora eles também, passando por cima do parlamento, atropelando o Congresso Nacional, querem estabelecer o regime de censura no país a fórceps, contrariando a posição soberana do parlamento brasileiro, que optou até esse momento em não mudar o marco regulatório existente no Brasil, que, como eu disse aqui, é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E os deputados federais e senadores foram muito claros: nós não queremos alterar o regime jurídico existente no Brasil. E eles vêm com essa justificativa de que não,
caberia sim ao Congresso alterar a fórceps, né, a força, mas os deputados já deixaram muito claro, por exemplo, quando o governo percebeu que não conseguiria aprovar o PL 2630, que é o PL da censura, e eles acabaram recuando por meio do relator lá, Orlando Silva, naquela ocasião, recuou de votar o PL das fake news, que havia sido aprovado no Senado e seria então votado na Câmara dos Deputados. A partir do momento que eles viram que os deputados rejeitariam o projeto, eles recuaram e preferiram, né, deixar em banho-maria até que as circunstâncias políticas fossem alteradas. Como eles sabem que não conseguiram fazer com essa atual composição do Congresso, então a gente sabe bem, da mesma forma que o Lindenberg Farias apelou à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal, para tomar medidas contra Eduardo Bolsonaro, a gente sabe que também os deputados do PT articulam nos bastidores para que eles consigam o que eles não conseguem obter no parlamento, já que eles não têm maioria na Câmara dos Deputados para conseguir implantar esse regime de censura no Brasil, eles fazem com seus aliados nesse consórcio que governa o país, os atuais ministros do STF, Mari. Ótimo, Fred. Só não está preocupado com isso quem não está se informando sobre o assunto, quem não observou o que acontece em outros países, né? Como é o caso da China, né? Eles são PhD em censura há muito tempo. Eu morei por um tempo com uma chinesa quando estava na França, e assim, isso há 15 anos, e o negócio já era bravo lá. Ela falava, eu não posso nem pensar em ter Facebook. Então, é uma realidade que, assim, não tem como romantizar aqui no Brasil. Ainda tem aqueles esquerdistas que, de certa forma, romantizam isso. Mas a gente já está vendo isso ser mais escancarado, ele já não tem mais muito pudor em falar, a gente vê Janja falando com naturalidade, Lula falando com naturalidade, que vai trazer gente da China para mostrar como é que se faz, né, esse tipo de regulação, que é o termo que eles usam, mas fato é que ninguém vai chegar dizendo, nós vamos censurar agora. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, né? Você não vê Nicolás Maduro admitindo que é um ditador, mas ele é um ditador, né? Então, aí eles usam essas palavras bonitinhas, né? Nós vamos regular as redes para proteger as crianças, proteger as mulheres, mas a gente sabe que não se trata disso. A gente sabe muito bem aquilo que vai ser censurado, ainda mais que eles estão, com certeza, muito preocupados com as eleições do ano que vem. Hoje saiu mais uma pesquisa da Quest mostrando que a desaprovação do governo Lula é de 57%. É a maior desaprovação dele, então, e muitos, segundo essa pesquisa, apontam que as pessoas estão reconhecendo que o escândalo do INSS e outras questões estão diretamente relacionadas ao governo Lula. Então, é lógico que eles estão preocupados com aquilo que é dito nas redes sociais. Muita gente se informa sobre isso apenas através das redes sociais. Frederico, ainda nesse guarda-chuva, né, dos editores da sociedade, como eles se chamam, os ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente viu vídeos que vieram à tona aí ontem do STF, essas audiências, essas sessões, os depoimentos, como, por exemplo, do ex-ministro Aldo Rebelo, que inclusive deu entrevista aqui no Café com a Gazeta recentemente, e como ele foi interrompido, e a gente viu como houve pressão, ameaça até a essas testemunhas, né? A gente viu ali Aldo Rebelo não conseguindo se expressar, ele começa a falar, o ministro Alexandre de Moraes já intervém, já interrompe. Isso só escancara e só mostra que eles não têm mais muito receio, né? E como, de fato, já naturalizaram isso, né? Esse modus operandi do STF. Com certeza, Mário. Eles perderam completamente o pudor. A gente vê esse comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Se nós nos recordarmos, já na oitiva do Mauro Cid, quando ele estava fazendo lá a sua colaboração premiada, em que ele ameaçou prender a esposa do Mauro Cid e a sua filha, no caso lá envolvendo a falsificação das carteiras de vacinação. E nesse caso agora dessas audiências no processo da suposta tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes também constrangendo as testemunhas para obter a versão dos fatos segundo a imaginação dele. Porque ele já colocou na cabeça de que sim, houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil que teria se iniciado lá em julho de 2021, com as lives do Bolsonaro falando na questão das urnas eletrônicas, e que teria se concluído esse processo fracassado de tentativa de golpe, na visão do ministro Alexandre de Moraes, em 8 de janeiro, né? Obviamente, com a atuação dele ali à frente, né? Capitaneando ali a defesa da democracia no Brasil. E ele já, com essa história fictícia, né, na sua cabeça, a forma como ele vem conduzindo a oitiva das testemunhas deixou muito claro que a parcialidade dele, né, em que, uma vez que as testemunhas
falassem alguma coisa que contrariasse a versão dele dos fatos, ele automaticamente já repreendia as testemunhas de forma que elas fossem interrompidas ali, não pudessem mais esclarecer os fatos, tal qual o entendimento que cada um tem dos fatos. No caso ali, por exemplo, do ministro Freire Gomes, ele negou que tivesse falado, diferente do que o brigadeiro lá, da aeronáutica havia dito que ele ouviu o Freire Gomes declarar eventualmente a própria prisão do Bolsonaro, dizendo que, Bolsonaro, se você continuar aí por esse caminho, eu seria obrigado a prendê-lo. E o Freire Gomes, na oitiva ali judicial, ele negou que tenha dito isso. E, mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prendê-lo, dizendo que ele havia, então, ou estaria faltando com a verdade naquele momento, ou teria faltado com a verdade na oitiva perante a Polícia Federal na fase do inquérito policial. Então você vê esse comprometimento. E até para retomar, Mário, essa discussão da questão da censura, eu queria trazer aqui para os nossos espectadores um voto do ministro Alexandre de Moraes, para mostrar assim, o quanto ele tem mudado de comportamento, de postura, ao sabor das circunstâncias, e segundo o seu entendimento momentâneo, e aí para deixar clara a politização da conduta do ministro. Aqui na questão desse. É um voto do ministro na DI 4451, em que ele discutia a questão de 2 dispositivos da lei eleitoral que proibiam, por exemplo, sátiras humorísticas em período de eleição, e que os jornais, emissoras de TV e de rádio pudessem fazer críticas a candidatos no período eleitoral. E que o Supremo acabou lá em 2018 por julgar inconstitucional esses 2 dispositivos. E eu tive curiosidade de ler hoje o voto do ministro Alexandre de Moraes e queria trazer e destacar para os nossos espectadores alguns trechos desses votos que demonstram quanto a guinada jurisprudencial que, por coincidência ou não, o Supremo Tribunal Federal deu desde março de 2019 com a instauração do inquérito das fake news. Disse o ministro Alexandre de Moraes lá em 2018. No célebre caso New York versus Sullivan, a Suprema Corte Americana reconheceu seu dever do cidadão, ser dever do cidadão criticar tanto quanto é dever do agente público administrar, pois, como salientado pelo professor da Universidade de Chicago, em uma democracia o cidadão, como governante, é o agente público mais importante. Embora não se ignorem certos riscos que a comunicação de massa impõe ao processo eleitoral, como o fenômeno das fake news, revela-se constitucionalmente inidôneo e realisticamente falso assumir que o debate eleitoral, ao perder em liberdade e pluralidade de opiniões, ganharia em lisura ou legitimidade. Veja, o mesmo ministro que em 2022 conduziu as eleições censurando pessoas, disse que é falso dizer que censurando as pessoas, o processo eleitoral ganharia em lisura e legitimidade. Aí segue ele. A censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático, pois a liberdade política termina e o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário quando pode usar seus poderes para silenciar e punir os seus críticos. É isso que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo ou não? Você vê, ele estava se denunciando nesse voto em junho de 2018. E ele segue ali. No âmbito da democracia, a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou à suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático. E aqui que eu queria... O último parágrafo que eu gostaria de citar, porque esse daqui é o mais... revela a contradição dos ministros do Supremo Tribunal Federal que querem instaurar hoje no Brasil, por meio dessa decisão judicial, um regime de censura no país. Palavras do ministro Alexandre de Moraes. Lembremos-nos que nos estados totalitários no século passado, comunismo, fascismo e nazismo, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política. Seja pela existência do Serviço de Divulgação da Verdade do Partido Comunista, o Právida, seja pela criação do Comitê Superior de Vigilância Italiano ou pelo Programa de Educação Popular e Propaganda dos nazistas criado por Goebbels, com a extinção da multiplicidade de ideias e opiniões e, consequentemente, da democracia.
Por fim, ele diz aqui, o funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias, garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos, moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos. Veja, a decisão, a gente recordar da decisão ontem do Léo Lins, o ministro falando inclusive os discursos humorísticos. Pois no dizer de Hegel, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam. Imaginar que isso saiu da boca do ministro Alexandre de Moraes, que hoje, junto com seus coleguinhas do STF, querem instaurar um regime de censura no Brasil. Que, como ele bem disse, é próprio de regimes totalitários, como o nazismo, o comunismo, o fascismo, e não de uma democracia ou de um regime que se professa democrático, mas cuja prática, desde março de 2019, não tem nada de democrática. Censurar pessoas não é democrático, é o contrário de democracia. E o pior, eles fazem isso alegando que estão em defesa do próprio regime democrático. E aí a gravidade desse julgamento hoje e que a sociedade brasileira fique alerta para que a gente consiga reverter isso na eventualidade dessa decisão, né, se concretizar por meio de uma aprovação urgente de um projeto de lei para restabelecer o regime democrático no país e o pressuposto do regime democrático, que é o principal pressuposto, a liberdade de expressão. Pois sem liberdade de expressão não há democracia, e sem democracia a gente, de fato, não tem, né, por que dizer que a gente ainda está sob a égide da Constituição de 1988, como bem lembrado pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, no artigo 1º da Constituição Federal, nós temos lá que o poder no Brasil pertence ao povo e ele é exercido ou diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos e não pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm a função de guardas da Constituição e não de algozes da Constituição e das liberdades públicas dos cidadãos brasileiros, Mari. Ótimo. Frederico, a gente já vai assistir ao vídeo, né, que demonstra muito claramente isso que o Frederico está falando agora, que também é esse GC que vocês estão vendo aqui, esse tema desse assunto neste momento. Só quero te lembrar, se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like aqui, isso é bem importante pra gente. Também compartilhe essa transmissão com seus amigos, seus familiares, enfim. Muito obrigada a cada um de vocês que está comentando aqui. Comente também durante o vídeo que a gente vai assistir agora o que você pensa sobre essa postura do ministro Alexandre de Moraes, né, durante esse depoimento. Só interessante, vou ressaltar aqui, viu, Frederico? Tem até gente dizendo aqui, deixa eu achar. A Deusuíta disse, esse moço fala igual ao Marco Antônio Costa, viu só? Vamos ver o vídeo então. O brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente da República. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? Doutor Demóstenes, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa, naturalmente, que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha, Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então, o senhor se comporte e responda à pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não pode, ministro,
porque qualquer estrutura de comando dentro das Forças Armadas precisa consultar toda a cadeia relacionada com ela. O comandante da Marinha, rigorosamente, ele dirige uma mesa, ele dirige um birô. Quem comanda a tropa é o comando das operações navais, é o comando da esquadra, é o comando da força de superfície, é o comando da força de submarinos. Esse é que é o comando real. Rigorosamente, se não passar por essa cadeia de comando, se não passar por essa cadeia de transmissão, o comando, de fato, fica apenas na palavra. O que eu gostaria de saber era se o inquérito apurou junto a essa estrutura de comando, se de fato foi transmitida pelo comandante da Marinha alguma orientação desse ministro, eu acho que quem faz as perguntas são o advogado e não a testemunha para o tribunal ou para o advogado. Ele disse que gostaria de saber alguma coisa, não é o momento para que isso aconteça. Né? Eu não estou fazendo pergunta nenhuma, eu estou apenas... Desculpa, mas o senhor disse que o que eu gostaria de saber não é quem quer saber alguma coisa, somos nós, não o senhor. Eu também quero saber. Por que não? Obrigado. Se o senhor quer saber, depois o senhor vai ler na imprensa. É desconfortável até assistir. Imagine você estar prestando um depoimento nesse clima, né, cercado dessa forma assim, sem poder se expressar direito. Inadmissível, né? Bom, mudando um pouco de assunto agora, mas ainda nesse guarda-chuva, né? Vocês já vão entender por quê. Tem a questão da Carla Zambelli, que a gente trouxe ontem aqui no programa Entre Linhas. A gente conversou, inclusive, com Oswaldo Eustáquio, que já está em exílio político na Espanha há alguns anos. Ele, inclusive, quando a gente estava falando sobre o caso da Carla Zambelli, ele destacou, ele falou, se eu conheço, sei como funcionam as coisas, assim como foi comigo, já PGR vai pedir a prisão preventiva da Carla Zambelli, e durante o programa aconteceu isso, já Alexandre de Moraes também vai pedir a prisão dela, e foi o que de fato aconteceu, né? Então a gente deve ver uma pressão maior aí em relação a Carla Zambelli. Ao mesmo tempo, como a gente trouxe na entrevista com o deputado Evair de Mello, já houve pedido do PT para que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica, usando de pretexto aí o caso Carla Zambelli, dizendo, vai que ele foge também e tudo mais. Então a gente vê essa ofensiva aí neste momento, né, do judiciário também, da base governista em relação, novamente, a vários nomes da oposição, né, Fred? Pois é, Mari, muito preocupante que 2 dos deputados federais mais votados do Brasil se encontrem hoje exilados, fora do território nacional, pois não se sentem seguros para exercer os seus mandatos com liberdade. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, a partir do momento em que ele passou a denunciar as ilegalidades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelos seus asseclas fora do Brasil, se tornou alvo, inclusive, de um pedido de prisão formulado lá em março pelo deputado federal Lindenberg Farias, e por isso ele, inclusive, acabou optando por permanecer em território americano, pois era muito provável que ele fosse preso se ele voltasse para o Brasil. E a gente teve também essa questão agora da Carla Zambelli, que foi condenada 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na questão lá do porte da arma durante, né, no final ali do primeiro turno da eleição presidencial em 2022 e ali na questão da suposta invasão do sistema informático do CNJ em conluio com o hacker lá, o Walter Delgatti. Ela foi condenada, somando as 2 penas, a 15 anos de prisão e ao pagamento de uma indenização no valor de R$2 milhões. E tive a curiosidade hoje até de ler a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli. Primeiro, que essa prisão preventiva ela contraria o artigo 53 da Constituição, que diz muito claramente lá que só cabe a prisão de deputado federal em exercício do seu mandato por crime inafiançável e em flagrante delito. A deputada Carla Zambelli não está em flagrante delito e os crimes que lhes são imputados não são inafiançáveis. Então não caberia a decretação dessa prisão preventiva da deputada Carla Zambelli nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas ainda mais,
fica muito clara nessa decisão o caráter de perseguição política a Carla Zambelli, e aqui só gostaria de destacar um trecho dessa decisão para os senhores. Diz aqui o ministro Alexandre de Moraes: lamentavelmente, o intuito criminoso da Carla Zambelli permanece ativo e reiterado, insistindo a condenada, mesmo que de modo atabalhoado e confuso, na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao Poder Judiciário. Após sua condenação com a fuga do distrito da culpa, a Ré declarou que pretende insistir nas condutas criminosas para tentar descredibilizar as instituições brasileiras e atacar o próprio Estado democrático de direito, o que justifica plenamente a decretação de sua prisão preventiva. Então, você vê claramente ali que eles reforçam que a atividade dela de denunciar o que tem ocorrido no Brasil, que está dentro da sua imunidade também parlamentar material, de opiniões, palavras e votos, e ela tem essa ali também no artigo 53 da Constituição Federal garantida essa imunidade, o ministro interpreta isso como um ataque ao Estado Democrático de Direito. E, portanto, essa decisão hoje de prisão preventiva, a Carla Zambelli tem que levar as autoridades, ela vai pedir lá o asilo político na Itália, levar as autoridades italianas, e com isso ela consegue comprovar que ela está sendo também objeto de uma perseguição política, tal qual reconhecido pelo governo espanhol no caso Oswaldo Eustáquio e reconhecido pelo governo americano no caso Alan dos Santos. E aqui há uma circunstância ainda mais grave dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu também quero mostrar aqui para os senhores, que é: diz o ministro Alexandre de Moraes, essas circunstâncias todas que ele alega autorizam, portanto, o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para que a condenada evite a aplicação da lei penal e permaneça na prática de atividades ilícitas, tão pouco como argumento para afastamento da sua responsabilidade penal por atos criminosos. Então ele fala aqui que essas medidas, as ações da deputada Carla Zambelli, permitiriam a ele, ministro Alexandre de Moraes, afastar excepcionalmente as garantias individuais. Meus amigos, se vocês lerem a Constituição, a única hipótese que permite o afastamento excepcional de garantias individuais no Brasil são o estado de defesa e o estado de sítio, que estão previstos nos artigos 136 a 141 da Constituição Federal. E quem pode fazer isso? O presidente da República, no caso do estado de defesa, ele decreta o estado de defesa, em 24 horas ele precisa enviar esse decreto para o Congresso Nacional, em 24 horas, para que o Congresso ratifique ou não, confirme ou não o decreto de estado de defesa, que pode prever ali algumas medidas de afastamento excepcional de garantias individuais dos direitos fundamentais dos brasileiros. E no caso mais grave ainda, do estado de sítio, no caso do estado de sítio, nem o presidente pode decretar o estado de sítio diretamente. Ele tem que solicitar ao Congresso Nacional a decretação do estado de sítio, apresentando as justificativas para que se suspendam garantias constitucionais dos brasileiros, na hipótese ali do estado de sítio. E o que faz o ministro Alexandre de Moraes? Ele despreza o texto constitucional, essa previsão do artigo 136 a 141, que exige a participação de 2 poderes da República, justificadamente, para que esses poderes venham excepcionalmente afastar garantias de cidadãos brasileiros. E o que ele faz? Ele faz o afastamento dessas garantias, segundo afirmado por ele, por meio de uma decisão judicial, e sem submeter essa decisão judicial ao parlamento brasileiro. Então, é mais uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade escancarada praticada pelo ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe que vem numa escalada autoritária cada vez maior, em que agora não são só cidadãos comuns perseguidos por ele, como no caso dos céus do 8 de janeiro, mas 2 dos deputados federais mais votados do Brasil. No caso da Carla Zambelli, a deputada federal mais votada do país, 1 milhão de votos. E o deputado Eduardo Bolsonaro, que teve mais de 600 mil votos lá no estado de São Paulo. E para ver o estado de coisas em que nós nos encontramos, em que nem deputados federais que gozam ali de uma proteção constitucional maior, que é justamente esse estatuto das imunidades materiais e processuais, que visam justamente assegurar que o parlamentar, representando o povo, possa vocalizar suas críticas contra os agentes estatais, e nem eles estão protegidos da sanha autoritária dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com esse caso agora, mais uma decisão aberrante de decretação de prisão preventiva da deputada Carla Zambelli,
em função aí, inclusive, de suas críticas, inclusive que ela, né, ela deixou muito claro que, da mesma forma que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, denunciando os abusos praticados pelos ministros e nessas violações aos direitos fundamentais dos brasileiros, ela deixou muito claro que ela também vai fazer isso na Europa para levar ao conhecimento dos europeus tudo o que tem acontecido no nosso país nos últimos anos, Mari. Ótimo. Bom, isso que você falou sobre a Zambelli falar que vai percorrer a Europa, levando essas informações por lá, complementando até o trabalho que outras pessoas estão fazendo, o próprio Oswaldo Eustáquio, que esteve aqui ontem, inclusive, se você não assistiu, tem também aqui no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar a entrevista completa ou através da nossa coluna Entre Linhas na Gazeta do Povo, no jornal. E a gente vê agora, também teve gente comentando aqui hoje no chat, que essa movimentação da Zambelli e do Eduardo Bolsonaro direto lá nos Estados Unidos, além de outros nomes que a gente já entrevistou aqui também, como Paulo Figueiredo e tudo mais, isso pode também, ao mesmo tempo que o STF está aumentando sua ofensiva, tem uma contraofensiva lá também, isso pode, essa movimentação maior, outros casos estourando, como o próprio caso da Zambelli, pode fazer com que a lei Magnitsky venha a ser imposta aí e as sanções, Alexandre de Moraes, podem vir até antes, talvez, com mais fatores demonstrando a gravidade né, desse contexto que a gente vê aqui no Brasil? Com certeza, Mário. O próprio Paulo Figueiredo, em declaração ontem, relatou que já levou ao conhecimento da Casa Branca os fatos envolvendo a Carla Zambelli e a perseguição que ela vem sofrendo, alertando os agentes ali do governo americano de que mais um deputado federal brasileiro está exilado na Europa. E só destacando mais um ponto da decisão do Alexandre de Moraes, para escancarar ainda mais a ilegalidade dessa decisão, ele chegou inclusive a bloquear nessa ordem que dentre uma série de medidas tomadas contra a deputada Carla Zambelli, inclusive chegou a bloquear a conta social do filho da Zambelli, um menino de 17 anos. A gente falou ontem com o Oswaldo Eustáquio dos métodos do ministro Alexandre de Moraes, que chegou inclusive a determinar medida de busca e apreensão, uma série de medidas contra a filha do Oswaldo Eustáquio, o filho da Carla Zambelli também sendo atingido pelas medidas decretadas hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Então você vê que ele não poupa nem os familiares dessas pessoas, assim como ele fez no caso do Mauro Cid, ameaçando a esposa e a filha do Mauro Cid, e está fazendo agora também com a Carla Zambelli, o filho dela, que 17 anos, nem para poupar uma criança ali, um adolescente, né? E você vê que ele, inclusive que a gente sabe no Brasil tem o ECA vigente no país, uma legislação que busca proteger as crianças e os adolescentes, e você vê que ele perdeu completamente o pudor e inclusive tomando uma medida contra o próprio filho da Carla Zambelli, Mari. Ótimo. Frederico, vamos receber agora aqui no Entre Linhas o deputado Ricardo Salles. Boa tarde, deputado. Que bom recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. A gente começa falando, inclusive, sobre esse assunto, então, né? Deputada Carla Zambelli agora na Europa, recebendo também essa ordem de prisão de Alexandre de Moraes. Como o senhor recebe também e analisa esse episódio, considerando que a deputada Carla Zambelli teve aí mais de 1 milhão de votos, né? Boa tarde novamente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Fred, a todos que estão nos assistindo. Veja, a Zambelli foi a deputada mais votada aqui do PL em São Paulo, a segunda deputada mais votada do estado de São Paulo. O primeiro foi o Boulos, o segundo foi a Zambelli, terceira deputada mais votada do Brasil. Ou seja, tem um grande peso de representatividade. Acho que o primeiro ponto dessa conversa é lembrar que qualquer parlamentar, né, qualquer mandatário, seja um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, não importa. Ele representa a voz de todos os milhares de eleitores que confiaram nele. No caso da Carla, ela teve 940 mil votos, ela representa, no mínimo, 940 mil pessoas, né? Então é preciso ter muito cuidado ao impor restrições de qualquer natureza a quem tem mandato legislativo ou função eleita, porque você não está tolhendo uma pessoa física, você está tolhendo alguém que fala por milhares de brasileiros. Dito isso, como eu estava ouvindo aqui o Fred falar sobre as restrições às redes do João, filho da Carla, da mãe dela, que eu não sei como chama, e terceiros, quer dizer, essa é uma coisa muito grave, porque um dos princípios do direito penal é que a pena imposta a quem quer que seja, e nesse caso nós vamos discutir inclusive a pena, mas admitindo que a pena fosse correta e justa sobre a Carla propriamente dito, ela não pode atingir terceiros. Terceiros estão fora do processo, terceiros não se defenderam, terceiros não têm acusação sobre eles, né? Aí alguém vai dizer, não, mas era o risco desses terceiros influenciarem também na comunicação. Ora, então,
é um argumento incipiente para fechar a rede social como um todo. Porque senão nós aqui, ao falarmos na Gazeta do Povo sobre uma condenação, sobre um caso concreto, ou sobre alguma posição adotada, nós também estamos influenciando. Qualquer pessoa que disser o que pensa ou apresentar posicionamentos em redes sociais, seja filho de alguém, irmão de alguém ou sequer alguém desconhecido, também está influenciando. Então, se você não quer que o assunto seja discutido por ninguém, vai caminhar inexoravelmente para a censura das redes e o fechamento das redes sociais, o que é completamente inadmissível, sobretudo num país que se afirma ser um Estado democrático de direito. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Com relação ao processo da Carla, propriamente dito, eu não conheço as provas que foram trazidas, os argumentos que foram levados, mas há claramente uma questão ali em que ela demonstra, o que ela traz argumentos de que não basta a delação lá do tal do hacker, que diz que invadiu o sistema do Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral e tudo, quer dizer, com ações que são inequivocamente condenáveis. Se o cara invadiu, alterou o sistema do tribunal, o sistema do TSE, do Supremo, ou aquela outra história de inserir um mandado de prisão falso com o nome do ministro Alexandre de Moraes, estas são questões inaceitáveis, inadmissíveis. Mas o que a Carla argumenta, por outro lado, é que ele fez isso e diz que foi ela que mandou, mas não apresenta nenhuma prova. O fato, nós aqui temos que ter um respeito sempre aos fatos, né? O fato é que ela é uma deputada federal que deveria estar, pelo menos, protegida por uma série de garantias do mandato e das suas posições, que não são, como eu disse no início da minha fala, não são garantias para a pessoa física do parlamentar, são garantias para aqueles que deram voto a esse parlamentar de que o seu representante, nesse caso a Carla Zambelli, não terá sua voz calada, não terá suas redes controladas, ou seja, esses 940 mil eleitores vão ter a sua voz respeitada, a sua posição defendida através do representante que escolheram. E acho que esse é o ponto principal que está em risco aí. Deputado, na semana passada tivemos aí, né, uma grande celeuma no Brasil envolvendo a eventual aplicação por parte do governo americano de sanções previstas na Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e demais agentes do Estado brasileiro envolvidos aí na violação da liberdade de expressão de cidadãos brasileiros e de demais direitos fundamentais previstos aí na Constituição. Como é que o senhor vê essa alegação de que essa eventual aplicação da Lei Magnitsky feriria a soberania do Brasil? Olha só, a lei americana é feita para a jurisdição americana das empresas que querem se relacionar com os Estados Unidos. Ou seja, é uma situação muito simples. Quem não concorda com o termo de uma lei americana não se relacione com os Estados Unidos e com empresas americanas. Então, vamos levar ao limite esse raciocínio. Vamos admitir que um banco brasileiro, mas que utiliza, evidentemente, o sistema do SWIFT, ou eventualmente tem filiais do seu banco nos Estados Unidos, diga, eu não concordo. Não tem problema. Tira a sua filial dos Estados Unidos, tira o seu sistema operacional do SWIFT e toca a vida. Ah, mas assim eu não consigo trabalhar. Ora, mas é assim que funciona. O país mais rico do mundo, que tem a maior influência, tem a própria rede mundial de computadores, né, a internet, ela os domínios, os .com da vida e tal, eles são americanos. Então, se você falar eu não concordo, usa o modelo russo, usa o modelo chinês, mas enquanto você utilizar um modelo americano, não tem muito o que concordar ou deixar de concordar, né? Porque eles têm essa soberania, eles próprios têm a soberania dos seus próprios meios, das suas próprias entidades reguladoras, enfim. Então, eu acho que é uma coisa muito grave, de fato, a consequência prevista, a consequência máxima prevista nessa lei. Não necessariamente o governo americano, quando você invoca um determinado diploma legal, você não precisa usar essa lei na sua plenitude, na extensão total dos seus instrumentos, mas se essa for a decisão do governo americano e se ele circunscreve essa decisão a coisas que perpassam, né, interagem com o sistema americano, seja ele o de banco, seja o de internet, seja o de visto, seja o que for, no que for o sistema americano, eles têm liberdade para atuar.
Verdade, deputado. Como o senhor vê também, né, a gente estava discutindo aqui hoje mais cedo no programa, o STF agora analisando o Marco Civil da Internet, artigo 19, que protege aí as redes sociais, né, dessa responsabilização sobre o que as pessoas publicam nas redes, e como esse assunto, na verdade, deveria estar sendo tratado pelo Congresso, se fosse interesse do Congresso, como a gente disse aqui, é decisão e atribuição do Congresso decidir se fala sobre isso ou não. Como o senhor vê o STF colocando a mão, né, invadindo mais uma atribuição aí do Legislativo, especialmente porque a gente sabe como deve acabar essa história, né? Pois Mariana, veja só, o não legislar é uma escolha do legislativo também. Você não pode ter uma decisão judicial dizendo, não, você não está legislando. Olha, eu não estou legislando, que eu digo o parlamento, né, seja a Câmara ou o Senado. O parlamento ou o Senado não estão legislando porque não querem legislar. E é absolutamente legítimo e lícito não legislar. Em nenhum momento a Constituição ou o ordenamento jurídico brasileiro outorgou a terceiros a função de legislar. Legislar é para quem é legislador. E por que você tem legitimidade para fazer isso? Porque você chegou lá através do voto. Seja o cara do PSOL mais à esquerda que tiver, você pega lá o Ivan Valente, o Boulos, ou qualquer outro aí da extrema esquerda, até um deputado da direita, seja do estado que for, todos, entre uma ponta e outra do espectro ideológico do Congresso, todos eles chegaram lá através de uma única coisa, chamada voto. E razão pela qual, por ter a legitimidade do voto, por ter se submetido ao escrutínio, né, ao sufrágio do voto, é que tem legitimidade para fazer leis. Quem não tem voto não pode fazer escolha de política pública. E essa modalidade que ganhou força no Brasil nos últimos anos, de que essa frase, inclusive, que incute essa modalidade de pensamento, que é, já que o Congresso não legisla, nós vamos fazer. Não, não vai fazer, quer dizer, não poderia fazer, porque falta justamente esse elemento fundamental, que é a legitimidade do voto. O Executivo, eu tenho repetido essa lição do professor Ives Gandra, o Executivo é o governo da maioria. A maioria vota e escolhe um representante para o Executivo, seja municipal, estadual ou federal. A minoria que perdeu, infelizmente, tem que se submeter às escolhas da maioria que escolheu. Se você não quer se submeter, você trabalha melhor na próxima eleição e forma maioria e ganha a eleição no Executivo, em qualquer dos níveis. O Legislativo é o governo, a escolha, é a representação da totalidade da sociedade brasileira. Ao contrário do Executivo, que é da maioria, o Legislativo é, ao menos em tese, o representante da totalidade. Todas as correntes de pensamento, desde a extrema esquerda até a direita, estão ali representados. Claro, com as fragilidades do modelo eleitoral brasileiro, com as distorções do fundão eleitoral, do fundo partidário, do tempo de televisão dos partidos que têm bancada maior, em detrimento dos menores, tudo isso é verdade. Mas as pessoas chegaram ali através do voto e todos os espectros da sociedade brasileira, em maior ou menor grau, estão ali representados. O judiciário não tem voto. O judiciário é de alguém, no caso o ministro Supremo, por exemplo, indicado por um presidente da República. Ministros de outro nível, de STJ, por exemplo, em geral, carreira. Juízes em qualquer posição, carreira. Todos têm, desde o ministro Supremo até um juiz de primeira instância, todos têm a importante missão, e não deve ser relativizada nem diminuída, de defender as leis e defender a Constituição. E é uma missão importante, relevantíssima, mas não lhes outorga o direito de formular política pública, de escolher mérito de política pública. Isso não. Então, os órgãos jurisdicionais, primeiro, segundo grau, STJ, Supremo, ele deve dizer, esta lei é constitucional ou ela é inconstitucional, este decreto, essa medida provisória, etc. Mas para por aí. Você diz que ela é constitucional e diga, olha, façam outra. Esta não vai valer. E não dizer, esta é inconstitucional, o que eu quero que faça é esse caminho aqui. Essa lei é inadequada, o que a gente entende que é o constitucional é tal caminho. Desculpa, essa função, essa prerrogativa não está dada a nenhum membro do Poder Judiciário. Ele tem que se limitar a dizer da legalidade ou da ilegalidade ou da legalidade e da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade. Daí por diante,
cabe a essas duas autoridades, cada uma na sua esfera de competência, executivo e legislativo, de formularem escolhas de mérito e de formulação de legislação de política pública, consoante o público que represente os votos que teve para chegar lá, tanto no executivo quanto no legislativo. Deputado, foi revelado essa semana que alguns deputados federais e senadores estariam recebendo uma mesada das entidades envolvidas no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas aí, que tem envolvido essa crise do INSS. Ontem mesmo foi revelada uma foto que o atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, tirou com o tal do careca do INSS lá em janeiro de 2023. Qual a sua expectativa em relação à instalação aí da CPMI do INSS e se o Novo vai ter algum representante nessa CPMI? Olha, Fred, primeiro eu acho que a CPMI é inexorável. O escândalo é tão absurdo, é tão gritante, é tão ofensivo à moral brasileira de maneira geral, né? Tirar dinheiro de velhinhos e velhinhas aposentados é uma coisa assim tão baixa, tão repugnante até para os padrões petistas, que eu acho que é impossível segurar a CPMI. Por outro lado, também não adianta você fazer uma CPMI e colocar de relator e presidente 2 membros da base do governo, porque aí é pedir para o lobo tomar conta do galinheiro, não vai chegar a conclusão nenhuma. Então, eu acho que são 2 etapas. A primeira, a inafastável, inexorável instalação da CPMI, e, em segundo lugar, cobrar da presidência do Senado e da Câmara que indiquem relator e presidente, pessoas que não estejam comprometidas com o erro, que não estejam lá para acobertar justamente essa maracutaia toda que foi descoberta. Com relação ao número de cadeiras, quem vai representar, quem não vai, aí é um problema de proporcionalidade nas 2 casas, na Câmara e no Senado. O Novo tem uma bancada muito valorosa do senador Girão, lá no Senado, é o único senador que o partido tem por enquanto, e tem 5 deputados federais, né, que cresceu agora com a vinda do nosso querido Luiz Lima, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e nós teremos a representação que a nossa bancada permitir ter. Se ela for de uma cadeira titular, que eu acho que vai ser difícil, nós estaremos com a titularidade. Se não tiver cadeira de titular, aí sim nós podemos atuar como suplentes. Mas independentemente de ter suplência ou titularidade, nós estaremos lá, participando, fiscalizando e cobrando justamente que as coisas sejam feitas. Na toada que vai do atual governo, eu tenho certeza que haverão muitas outras CPMI, onde você colocar a mão nesse governo, qualquer área que você escolher, pode fazer o Nidunité, Salami Mingue, aí que você vai achar mutreta. Então, basta escolher a área, CPMI na cabeça, vai ter confusão. Ótimo, deputado. Outra pauta prioritária aí para a oposição é o PL da anistia, que está engavetado, né, pelo presidente da Câmara, mas a gente sabe que as eleições no ano que vem, aí já, né, a gente já vê uma pré-campanha praticamente, muita gente falando de eleições com bastante antecedência, isso pode pressionar também parlamentares para desengavetar esse projeto. Como o senhor vê ontem, alguns entrevistados aqui disseram que é o projeto mais importante no momento para ser pautado aí no Congresso. Eu acho que tudo lá em Brasília hoje, e esse importantíssimo tema da anistia, que já deveria ter sido pautado, porque estava pronto para ir a avançar para plenário, quando o Arthur Lira tirou da CCJ, lá à época, sob a presidência da Carol Detoni, tirou e jogou para uma comissão especial, justamente para enterrar o assunto, para isso não virar moeda de troca na negociação do apoio ao Hugo Mota, na época da eleição da Câmara dos Deputados. Isso já deveria ter sido colocado a voto, até porque foi um compromisso do Hugo, e ele tem cumprido esses compromissos de colocar para votar. Ele não se comprometeu, é preciso fazer justiça a ele não se comprometeu com o resultado da votação. Ele falou, eu me comprometo a colocar para votar. Como ele tem, dão notícias aí na imprensa, eu não conversei com ele a respeito, dão notícias de que ele está tentando uma solução intermediária, com uma minuta que seria mais palatável, tanto para os governistas na Câmara quanto para o pessoal no Senado. Eu acho que nesse momento é um pouco imprevisível se ele vai avançar numa minuta diferente, se ele vai simplesmente engavetar e ponto final, e aí o choro é livre, quem não quiser vai ter que brigar, e nós vamos obviamente fazer o máximo de estardalhaço se isso acontecer, lamentando evidentemente, ou se ele... E aí, nesse caso, ou ele põe para votar, ou ele arquiva, ou ele vem com uma proposta alternativa.
que eu desconheço o conteúdo. Mas esse é um assunto relevantíssimo para o país, né? O nível de insegurança, o nível de injustiça, né? A gente sempre cita o caso daquela moça, Débora, né, que foi condenada a 14 anos porque escreveu numa estátua com batom. Quer dizer, não é possível. A gente vê aí, ontem até eu fiz um vídeo do MC não sei das quantas, lá o cara saindo da cadeia com um monte de bárbaros ali gritando e assoviando e tudo. Quer dizer, é um país que enaltece e solta o pessoal ligado ao crime organizado, Comando Vermelho e companhia, e a coitada da cabeleireira que escreveu, tá errado, não deveria ter escrevido, não deveria ter escrito com o batom na estátua, obviamente, mas isso é depredação, né? Isso dá 3 meses de trabalho comunitário, pagamento de cesta básica, é isso que acontece, e não meter uma pessoa 14 anos na cadeia, enquanto o outro lá, com aqueles bárbaros todos em cima do ônibus, correndo na rua e hostilizando a polícia, vão aí, livre, leve e solto, rodar pelo país. Deputado, a gente sabe que há uma grande articulação em todos os estados para as cadeiras de senadores nas eleições de 2026. No estado de São Paulo, tivemos até essa mudança agora do deputado Derrite, atual secretário de Segurança Pública do estado, do PL para o PP. O senhor saiu do PL, também foi para o Novo. Quais as suas expectativas aí para a eleição de 2026 e se já tem algum cargo em vista? Olha, Fred, eu anunciei já que a minha intenção é concorrer ao Senado. Eu, como você sabe, fui secretário aqui de Estado aqui em São Paulo mais de uma vez, conheço bem o Estado de São Paulo, fui o 5º deputado mais votado do Brasil, tive 640 mil votos, fui ministro com muito orgulho do governo do presidente Bolsonaro, e acho que, aí faço obviamente sempre a defesa do meu Estado de São Paulo, acho que, além de tudo, todas essas questões que nós falamos há pouco, também o Estado de São Paulo precisa de ter uma melhor representação. Dos 3 senadores, o único que atua, evidentemente, em favor do Estado, assim, de maneira evidente, franca, é o Marcos Pontes, os outros 2 não. Então, já é um erro estados como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, os estados do Sul e do Sudeste, e até do Centro-Oeste, em alguma medida, terem subrepresentação, e os do Norte e Nordeste, que são pequenos, com pouca população e tudo, terem a mesma proporção de 3 senadores por estado. Isso está errado, né? Só isso já está errado. Está errado também a quantidade de deputados. Eu votei contra esse aumento das cadeiras na Câmara dos Deputados, acho que já tem deputado demais, os 513, o pessoal ainda quer aumentar ainda mais para 531, e pior do que isso, os estados com mais população e que deveriam, dentro dos 513, terem mais representatividade, continuam tendo subrepresentatividade. Quer dizer, está tudo errado nisso daí. Então, a minha decisão é de concorrer ao Senado, com todo o respeito aos nomes do Eduardo e do Derrite, que eu prezo muito. Eu acho que nós temos aqui que fazer uma composição para que 2 desses 3 avancem, e há, evidentemente, a possibilidade, se infelizmente o presidente Bolsonaro não puder concorrer e for o Tarcísio, por exemplo, o candidato, aí sim eu considero concorrer ao governo do Estado, se o Tarcísio for concorrer à presidência. Mas, do contrário, a minha ideia é concorrer ao Senado aqui pelo Estado de São Paulo. Ótimo, deputado. A gente sempre adora recebê-lo aqui no programa Entre Linhas, né? Ouvir suas análises, sabe que as portas estão abertas aí sempre, né? Sempre será muito bem recebido aqui, viu? Obrigado, Mariana. Um abraço a você, ao Fred e a todos que estão nos assistindo aí na Gazeta do Povo. Obrigada, até a próxima. Um abraço. Bom, o último assunto aqui para a gente debater antes de encerrar o programa é a desaprovação de Lula, que é cada vez maior. A última pesquisa da Quest, publicada hoje, mostra que 57% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, e isso está também, o crescimento dessa desaprovação está muito relacionado ao escândalo do INSS. E que bom que as pessoas, apesar de toda uma manobra, a gente viu um malabarismo do governo Lula, né, tentando se afastar desse escândalo, colocando culpa, inclusive, no governo anterior, colocando culpa em todo mundo, escondendo ali uma tentativa de isolar o irmão de Lula do caso e etc. Mesmo assim, a população está enxergando a realidade, por isso que eles não gostam das redes sociais, né, Fred? Mas fato é, 57% de desaprovação do governo Lula, e o escândalo do INSS contribui para esse número aí. Pois é, Mari, você vê que a desaprovação do presidente cresce, cada nova pesquisa, esse número tem crescido cada vez mais, bateu aí agora 57%, o que
acende o alerta no governo de que a popularidade de fato do presidente Lula está derretendo. E eles trazem um dado interessante nessa pesquisa de que, perguntados ali os entrevistados sobre quem seria o grande responsável pelo escândalo do INSS, 31% das pessoas responderam que o Lula. 14% disseram que o próprio INSS seria o responsável e 8% as entidades que fizeram os desvios desses descontos indevidos e 8% o ex-governo do presidente Bolsonaro e 1% que seriam os próprios aposentados que não perceberam ali o desconto indevido. Mas esse número chama atenção porque, de fato, essa crise, esse escândalo do INSS colou no governo Lula e como não poderia deixar de ser. Como a gente tem falado aqui tantas vezes, o número desses desvios explodiu no governo Lula, especialmente ali em 2023 e 2024. Em 2024 ele chegou na cifra de 2,8 bilhões de reais e tanto o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, já sabia dos fatos, havia sido alertado sobre esses desvios e nada fez para suspender esses descontos indevidos e apurar quem eram os responsáveis por esses desvios. Ontem mesmo falamos dessa foto do atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, com careca do INSS, que era o lobista que estava por trás da organização de todo esquema de desvio de dinheiro dos aposentados e, inclusive, com a articulação política que deputados federais da esquerda fizeram ali desde a apresentação da medida provisória pelo presidente Bolsonaro lá no dia 18 de janeiro de 2019, quando ele apresenta uma medida provisória justamente para combater essas fraudes do INSS e aumentar a fiscalização sobre esses descontos. E desde aquele momento, os deputados federais de partidos de esquerda, e destaco entre dois deles, o atual presidente da Itaipu, Enio Verri, e também o atual ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que articularam ali emendas parlamentares para adiar o prazo de controle sobre esses descontos indevidos, que estabeleceria ali, por exemplo, a biometria, que a pessoa tivesse que autorizar mediante assinatura eletrônica, ou o uso da biometria, para deixar claro que, de fato, o aposentado ou pensionista estava concordando com aquele desconto. O que acabou não ocorrendo, apesar da fiscalização do TCU e de uma série de outros órgãos de controle, até que a coisa explodiu com essa operação da Polícia Federal, em que aproximadamente 9 milhões de brasileiros acabaram sendo afetados pelos descontos indevidos. Então, até pela quantidade de lesados, de vítimas desse esquema criminoso, natural que isso acabasse respingando na popularidade do presidente Lula. E até um dado interessante aqui que a maior desaprovação, geralmente se diz que é o Sul, né, mais conservador, mas a maior desaprovação do presidente Lula se dá nos estados do Sudeste, em que ele atinge ali um índice de desaprovação de 67%. E aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 65%. E no Nordeste, que é o estado em que o Lula, né, tem a sua maior base eleitoral, esse número já se aproxima, a desaprovação já se aproxima de 50% do eleitorado, hoje 44%. Então, o que acende é esse alerta vermelho que mesmo na sua base eleitoral, que a gente sabe que a maior parte dos estados do Nordeste ali dá uma votação maciça para o Lula, e inclusive os estados onde foram mais afetadas pessoas pelo escândalo do INSS, que grande parte dessas pessoas 67% dos lesados eram aposentados rurais e a grande parte desses aposentados rurais eram de estados nordestinos. Então, natural que essa pesquisa realizada pela Quest e divulgada hoje já aponte essa queda de popularidade que está intimamente ligada ao escândalo do INSS, e o número deixa bem claro que as pessoas responsabilizam o governo Lula por essa roubalheira. Ótimo. Fred, inclusive, já dando um spoiler, o pessoal da Gazeta do Povo também está anunciando no jornal agora, a senadora Damares Alves pede explicações a Fernando Haddad em relação a todo esse problema envolvendo o INSS, essa falta de controle aí sobre esse absurdo, esse escândalo que realmente afetou muitos e muitos brasileiros. Bom, amanhã a gente volta às 15h, trazendo mais informações e entrevistas especiais aqui no programa Entre Linhas. Tem toda uma programação especial também da Gazeta do Povo. Fique por dentro desde as 7h da manhã aí com Gui Oliveira no Café com a Gazeta. E fica um convite também para você assinar a Gazeta do Povo, apenas R$ 1,90 por mês pelos 6 primeiros meses. É um desconto de 95%, imperdível. E aí você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo, inclusive a coluna Entre Linhas,
linhas. Então, acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou então aponte a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela e aproveite esse desconto imperdível. Obrigada, Fred. Até amanhã. Valeu, Mari. Até amanhã e um abraço a todos os nossos espectadores. A gente se encontra às 3 da tarde. Fique com Deus. Até lá.